Fala pessoal dos segundos anos, espero que vocês estejam bem. Dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai ver um pouquinho agora sobre determinante de uma matriz. Beleza? Bom, pessoal, então esse nosso conteúdo de determinante, né, dando sequência no conteúdo de matrizes, né? Então o que é o determinante? O determinante é um número associado a uma matriz quadrada, ok? Somente matrizes quadradas vão ter determinantes, tá? Né? Se eu apresentar para vocês uma matriz 2 por 3, calcule determinante, impossível, não dá. Matriz quadrada possui determinante, matriz que não seja quadrada não possui. 1 por 1 é quadrada? É quadrada, essa vai ter determinante, beleza? Uh, novamente, né? Ele é um número associado a uma matriz. Então, toda matriz quadrada vai ter um número associado e ele é único e esse número recebe o nome de determinante. Ah, mas para que ele serve? Bom, algumas das aplicações são para o cálculo de matriz inversa, para a resolução de alguns tipos de sistemas de equações lineares. Vocês recentemente, para calcular a matriz inversa, resolveram alguns sistemas lineares, né? Sistemas de equações. O determinante serve para isso também, ele é uma outra forma de resolver sistemas de equações que não aquelas tradicionais, né? E também, claro, não é só para esses três itens que estão elencados aqui, né? Aqui são algumas das aplicações, mas vocês vão ver aí também, tanto no segundo agora quanto depois no terceiro, que uma das utilizações do determinante é o cálculo da área de um triângulo, tá? Quando a gente conhece as coordenadas dos vértices. Quando eu coloco um triângulo no plano cartesiano e eu sei as coordenadas dos vértices, dos três vértices, né? Triângulo, eu consigo então calcular a área desse triângulo somente conhecendo as coordenadas dos três vértices. Existe uma regra geral para cálculo de determinantes, tá? Mas para início, né, a gente vai começar a falar do determinante de uma matriz de ordem 1, tá? A matriz de ordem 1 é a matriz 1 por 1, ok? A gente está falando de matrizes quadradas, ok? Então a matriz de ordem 1 é a matriz 1 por 1, que só tem um elemento, certo? Só tem o A1, 1, ok? Então, dada uma matriz quadrada de ordem de primeira ordem, né, ou de ordem 1, enfim, aqui eu chamei ela de M e ela tem o elemento A11, chamamos de determinante associado à matriz M o número real A11, ou seja, uma matriz de ordem 1 vai ter um elemento e o determinante vai ser o próprio elemento, ok? Tem como dar dois resultados diferentes? Não, a matriz só tem um elemento e vai ser ele o determinante, tá? A gente vai usar as seguintes notações, ok? Já combinando desde já. Então, a gente vai escrever det de M, né, o det da matriz, determinante da matriz, ou ainda, vejam bem, é diferente isso aqui disso aqui. Prestem bastante atenção, essas duas coisas são diferentes, ok? Aqui eu tenho a matriz, eu tenho colchetes nas extremidades. Aqui eu tenho o determinante da matriz composta pelo elemento A11. E aqui eu não tenho mais um colchete, eu tenho barra, ok? Então, quando tiver entre barras, eu estou falando do determinante da matriz que tiver aqui dentro, ok? Aqui é a matriz 1 por 1. Ou ainda posso usar a notação det da matriz. E aqui eu posso colocar tanto o M quanto a própria matriz, tá? Então, det de colchete A1 fecha colchete, ok? Quando eu escrever isso, eu já não estou mais falando da matriz, eu estou falando de um número, que é o determinante, o número associado a essa matriz. Beleza? Bom, então aqui eu tenho alguns exemplos, né? Vamos supor aqui a matriz M1, tá? É o nome da matriz. Ela é a matriz formada por um elemento único, então é 1 por 1, é uma matriz quadrada de ordem 1, e tem o elemento 5 ali dentro, ok? Então o determinante da matriz M1, o det M1, é o próprio 5. Ou ainda, eu posso escrever assim, ó, barra a matriz que eu estou falando, que é a M1, que é o 5, barra de novo, e vou fazer a leitura disso aqui como sendo determinante de M1 ou determinante da matriz composta pelo 5, deu 5, ok? A M2 é um segundo exemplo, ela é a matriz 1 por 1, que só tem o elemento menos 3. E o det da M2 resulta então em menos 3. Lembrando, o determinante de uma matriz 1 por 1 é o próprio elemento A11. Se ele é negativo ou positivo ou fração, o que for, o resultante vai ser o elemento A11. Então ainda barra menos 3 barra
igual a menos 3. Ah, professor, isso aqui eu aprendi em outro momento que era o módulo, né? E aí módulo deixa o número negativo, Ih, não deu. Não tem nada a ver com módulo. Aqui a gente está usando a notação de matrizes, tá? Então essa barra não é o módulo da matriz. Nem existe módulo da matriz, tá? É o determinante da matriz que vai estar aqui dentro. Nesse caso é uma matriz unitária, mas poderia ser uma matriz de qualquer ordem, ordem 2, ordem 3, ordem 4, enfim, né? Mas aqui a gente está trabalhando ainda com matrizes de ordem 1. E aí o resultante é menos 3. Não confundam essa notação com o módulo, não tem nada a ver. A gente está falando de matrizes. E aí, a matriz M3 é a matriz também unitária, só tem um elemento aqui dentro, né? Qual é o elemento? Menos raiz de 2 sobre 3. É um número isso aqui só. Um apenas, ok? Então, ela é o meu A11, ou A11, como a gente falava, né? E o determinante dessa matriz... desculpa, tem um erro aqui, tá? É M3 aqui, ok? Mas o determinante dessa matriz M3, ela é o Ctrl+C, Ctrl+V da vida aqui, né? O M3 aqui é menos raiz de 2 sobre 3, tirando, claro, considerando que aqui é um 3, ok? Então, o meu determinante da minha M3 é menos raiz de 2 sobre 3, ou ainda, barra a matriz M3 aqui dentro, barra o resultante disso é menos raiz de 2 sobre 3. De novo, mais uma vez, só para não ficar confuso e não ficar dúvidas. Isso aqui não é o módulo, é notação de determinante de uma matriz. Eu costumo usar mais isso aqui, tá? Det e a matriz. Ou ainda det e aí escrever a matriz com os colchetes, ok? Mas essa anotação também é válida e é bom vocês saberem disso, porque às vezes, em alguns casos, é isso que é cobrado. Bom, então, pessoal, aqui na verdade a gente está tratando então agora de determinante de matriz de ordem 2, né? Um pouquinho diferente da matriz de ordem 1. De ordem 1 é simplesmente o número que está lá. Aqui a gente tem mais elementos dentro da matriz, né? A gente não tem um único elemento. Então a gente tem que fazer uma operação para encontrar esse determinante de matriz de ordem 2, tá? Isso vale para a matriz, isso que eu estou mostrando agora, vale para a matriz de ordem 2 somente, beleza? Ok. Como eu falei no início, existe uma regra geral, uma definição geral para encontrar determinante, mas a gente vai fazer um caso especial para a ordem 1, que é simples, para a ordem 2, que vocês vão ver que é simples também, e depois, mais adiante, ainda para a ordem 3. Mas tem uma regra geral que serve para todo tipo de determinante, inclusive para os de ordem 3 ou superior, né? E aí a gente vai precisar de uma regra mais abrangente. Mas por enquanto, e para casos menores, que é o que a gente vai aplicar aqui, em linhas gerais, é muito importante a gente saber dessa forma. Bom, como é que funciona então? A gente vai calcular o determinante de uma matriz de ordem 2 fazendo a seguinte situação, operando a seguinte operação, ok? Que é a multiplicação dos elementos da diagonal principal, então o A1 vezes o A12, menos, tá? O produto dos elementos da diagonal secundária. Então a gente vai envolver todos os números da matriz aqui, tá? Vai ser o A11 vezes o A12 menos o A21 vezes o A12. Vou repetir. O A11 vezes o A22 menos o A21 vezes o A12. Eu costumo chamar de diagonal principal, costumo não, né? É o nome que se dá. Diagonal principal e diagonal secundária. Então, nós temos o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, ou seja, está escrito aqui, ok? E ainda para finalizar, só para deixar registrado, então, o determinante de uma matriz M desse tipo vai fazer o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, pessoal, só para fins de registro mesmo, né, o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 é dado pela diferença do produto dos elementos da diagonal principal menos, né, a diferença, o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, a gente vai costumar chamar aqui, vocês vão ouvir bastante, dp menos ds, tá? Isso aqui é válido para matrizes de ordem 2, ok? Vamos seguir então por um exemplo numérico, tá? Eu tenho aqui a minha matriz A que foi dada, que é o elemento meio, 1/3, 3 e 8. É uma matriz quadrada de ordem 2, né? Então a gente tem a seguinte situação. Se a matriz é essa e eu quero calcular o determinante dessa matriz, que é o que pede o enunciado ali em cima,
eu vou calcular o determinante de A, det A, ok? E esse det A vai ser o produto da diagonal principal, então meio vezes 8, ok? Menos o produto da diagonal secundária, tá? 3 vezes 1/3, então menos 3 vezes 1/3. Se quiserem colocar parênteses aqui, meio vezes 8, 3 vezes terço, bem tranquilo, é até aconselhado a ser feito isso, ainda mais se tiverem sinais nos elementos, mas aqui não precisa muita coisa não, né? E meio vezes 8, embaixo do 8 a gente subentende que tenha 1, 1 vezes 8 e 2 vezes 1, essa multiplicação procede dessa forma, né? Então a gente vai ter 8 meios, que nada mais é do que 8 divididos por 2, que é 4. E por sua vez, aqui na segunda multiplicação, a gente tem 3 vezes 1 e 1 vezes 3, que vai ter 3 terços, que nada mais é do que 1. Então a continha que a gente tem aí é 4 menos 1. E o determinante da matriz A, né, é 3. Ou seja, o determinante de A, nesse caso, é 3. Beleza? Vamos seguir para um outro exemplo. Pessoal, antes que vocês digam, meu Deus, seno, cosseno, o que que é isso? É um bicho de 7 cabeças e tal. Calma, tá? Então, primeiramente, a gente está trabalhando com matrizes. E o que a gente está considerando aqui é que esses elementos seriam números, ok? O x vai ser um determinado ângulo, então tem o seno de um ângulo, cosseno desse mesmo ângulo, menos cosseno desse ângulo e seno desse ângulo. A partir do momento que eu digo quanto é o valor do x, eu tenho números aqui, certo? Porque eu calculo o seno e o cosseno de cada um e coloco os valores aí e encontro números, beleza? Bom, mas enquanto eu não tenho x, eu vou usar aqui fazer as contas considerando x, tá? E o que eu estou pedindo para ser calculado aqui é o determinante dessa matriz, que recebe o nome aí de B. E aí o determinante de uma matriz 2 por 2, né, é diagonal principal, produto da diagonal principal, ou seja, seno de x vezes seno de x, que automaticamente é seno ao quadrado de x, tá? Seno vezes seno, seno ao quadrado. E por sua vez, cosseno de x vezes cosseno de x. Porém, um deles é negativo, né? Então, o resultado dessa multiplicação aqui vai dar negativa, né? Porque uma é positiva, um valor é positivo e o outro valor é negativo. Então, quando eu estou multiplicando valores com sinais opostos, o resultado vai dar negativo. Mas lembrando, a conta que a gente faz aqui é dp, diagonal principal, menos diagonal secundária. Então, dp já está aqui. Menos diagonal secundária, que é menos cosseno ao quadrado de x. Eu vou colocar um parênteses aqui só para não ficar esses dois menos juntos, ok? Então, menos menos cosseno ao quadrado de x. E aí, só para agrupar um pouquinho melhor, então eu tenho que seno de x, seno ao quadrado de x, né? E menos aqui, vou fazer uma regrinha de sinal entre eles, isso aqui vai ficar mais cosseno ao quadrado de x. Para quem não conhece, essa é uma relação trigonométrica fundamental e ela é muito utilizada na trigonometria, tá? Não sei quanto vocês chegaram a ver isso na parte de funções ali e tal, mas seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá sempre um valor fixo. E se ninguém lembra, depois a gente pode retomar sobre isso, mas isso vocês conseguem ver inclusive no teorema de Pitágoras, considerando os ângulos lá dentro de um triângulo retângulo, que isso aqui dá sempre 1, tá? Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Eu fiz questão de pegar essa matriz para chegar nesse valor aí para comentar sobre, porque ele é um valor bastante notável e utilizado quase sempre, tá? Na trigonometria. Então, é uma relação bem importante da trigonometria. Pessoal, vou pegar um terceiro e último exemplo aqui, com a matriz C, também pedindo para calcular o determinante da matriz, né? E aí a matriz C. Só que essa matriz C não está expressa aqui em números, né? Como a gente está acostumado a ver a matriz bonitinha. Ela está naquele formato quando a gente começou a estudar matrizes, lá tem uma regra de formação aqui. Então, primeiramente, a gente vai ter que construir essa matriz C. Lembrando, ela é uma matriz 2 por 2, né? Então, ela vai ter dois elementos na linha e dois elementos na coluna, né? Então, ela tem o elemento C 1, tem o elemento C12, tem o elemento C21 e tem, por fim, o elemento C22, ok? A continha para construir ela ali é muito simples, né? Pede para calcular I mais J.
I, lembrando, é o número de linha e J é o número de coluna, né? Então aqui eu tenho 1 mais 1. Então meu C11 ou C11 vale 2. O meu C21 é a soma de 2 mais 1, que resulta em 3. E o meu C12 é 1 mais 2, que é 3 também. E o meu C22 é 2 mais 2, que resulta em 4, ok? Então a minha matriz em questão, ela é a seguinte matriz: C, 2, 3, 3, 4. E é dessa matriz aqui que eu quero que vocês calculem o determinante. Então, implica no seguinte, né? Que o det da matriz C, ele é esse produto aqui. Que produto? Diagonal principal, 2 vezes 4, então 8, menos o produto da diagonal secundária. Que diagonal secundária? 3 vezes 3, que é 9. Então 8 menos 9 vai dar o resultante aí do meu determinante. Então o determinante da matriz C é menos 1, tá? Então só para concluir, o det da matriz C, ele vale menos 1, ok? Pessoal, exemplos bem tranquilos aí até o momento, né? A parte introdutória do conteúdo. Eu quero passar um questionáriozinho ali para vocês responderem também, quanto matrizes, né? E aí a gente vai avaliando mais esse pedaço de conteúdo, que eu ainda considero ser um conteúdo ainda do primeiro trimestre, tá? A gente está prestes aí a uma resolução de calendário, mudança, possível conclusão do trimestre, então vamos fechando as notas aí para a gente concluir com êxito todas as questões. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais.